A paz do Senhor, amados, nesse momento de milagre, eu te convido a junto comigo, salmodiando, orando, realmente vivermos a vontade de Deus na nossa vida. Vamos falar com Ele. Pai querido, queremos entregar esse momento, Senhor, em que paramos para ler a Tua Palavra e salmodiando, Deus, lendo, aprendendo de Ti. Nós queremos ser orientados pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e junto com esse amado irmão e irmã que nessa hora ouve a Tua Palavra, mergulha nela, crê e vê o agir de Deus, o operar de Deus através da oração, através de tomarmos posse da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos no Salmo de número 13 e eu te convido a estar fazendo a leitura deste Salmo de Davi. Na verdade, Davi, na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia nele. Esse salmo é exatamente isso. Davi está angustiado, está passando por perseguição, talvez dos inimigos, talvez de inimigos de guerra, talvez algo que está doendo na sua alma, enfim, são muitas as tribulações. Sabemos que a vida não é fácil e não era para Davi também, mas ele começa dizendo algo que às vezes na aflição a alma humana, o ser humano sente exatamente isso. E Davi faz uma pergunta para Deus. No Salmo de número 13, ele vai dizer assim, a pergunta que Davi faz nessa oração de fé, que no Salmo, na Bíblia, onde eu tenho a Bíblia da Mulher, diz, é uma oração de fé. O Salmo de número 13 inicia com a pergunta, até quando, Senhor? E esse Senhor é com letra maiúscula, que quer dizer Jeová, Deus Todo-Poderoso. Davi está perguntando para Deus, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não sabemos qual é o inimigo de Davi, mas ele está de todo o coração fazendo uma pergunta para Deus, porque às vezes no meio da angústia é assim que a gente se sente. A gente sente como se no silêncio Deus não tivesse, como se ele tivesse se esquecido, que ele tivesse sumido, e a gente angustiado pensa que Deus não se importa, que Deus se esqueceu, que Deus não está lembrando de nós. E Davi faz essa pergunta então ao Senhor, porque na verdade é um cântico de lamento. Esse salmo e muitos salmos de cânticos de lamento, ele vai questionar a Deus nesse sentido, no sentido de nos sentirmos assim, como se fôssemos esquecidos. E aí Davi rasga o coração diante de Deus, do verso 1 ao verso 4, porque ele continua dizendo, nós lemos o 1 e o 2, e no verso 3 ele diz ao Senhor, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi precisa da luz de Cristo, Davi precisa da luz de Deus, para que ele não durma o sono da morte eterna, da morte que condiciona o coração à noite escura, ao dia mau. Davi precisa de Deus e ele pede ao Senhor para responder, porque ele continua crendo, Deus continua sendo o Deus dele. Você continua crendo no meio dessa pandemia, no meio de tanta insegurança, de tantas perdas, de tantos problemas. Talvez a tua alma esteja pensando como a alma de Davi, aflita, achando que Deus não está respondendo, que Deus se esqueceu. Nessa tarde, eu quero dizer para você que Deus não se esquece de nós. E Davi
que conhece a Deus, ele continua dizendo no verso 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi quer ter a luz do Deus vivo nos olhos dele, para que o inimigo não se regozije com a paralisia. Não fique com paralisia de fé. Creia. Davi, toda vez que se angustiava, recorria ao Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê, Deus provedor, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E ele, sabendo disso, conhecendo a Deus, ele recorre a ele. E no verso 5 e 6, há uma coisa que acontece a partir do verso 4, uma mudança no poema, uma mudança na fala do salmista, há uma mudança do lamento à esperança. E é esse milagre que eu quero te convidar a mudar. Eu não sei como está sendo a sua caminhada no seu falar, mas mude o seu falar. Não só apenas resmungue, entristeça, aborreça e abra mão. Não abra mão da tua vida, da tua casa, não abra mão dos teus sonhos e nem muito menos da tua fé e da vontade de Deus para a tua vida. Olhe para Ele e faça como Davi. A partir do verso 4, ele diz claramente: eu confio em Ti, Senhor, como uma criança que confia no Pai, que se joga nos braços do Pai. Quando uma criança é pequena e o pai fala, vem filho, ele se joga, ele não pensa duas vezes. Por quê? Porque ele confia. Com essa confiança de criança, recorra a Deus, confie em Deus, porque quando ele diz, mas eu confio, o Salmo de número 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Confie, porque a graça do Senhor é o favor não merecido. Nós não merecemos, mas Ele vem sobre nós. Regozije-se o meu coração, diz Davi, na tua salvação. O Senhor é o Deus que nos salva. Ele não se esqueceu, Ele não sumiu, Ele não está morto. Jesus ressuscitou, Ele vive, está à direita de Deus Pai e Ele virá encontrar com a sua noiva nas nuvens. Se você não é noiva, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, nesse momento, entregue a tua vida ao Senhor e viva o milagre da confiança de uma criança que nasce de novo, nasce da fé, como Nicodemos, não volta para a barriga, mas nasce da água e do Espírito, da vontade do coração de Deus. E aquele que crê em Cristo e confessa é nova criatura e pode confiar. No dia mau, o Senhor virá. O Senhor é Deus que cuida de nós, Ele é o Deus da nossa salvação. E quando Davi declara isso com toda a sua força, no verso de número 6, ele encerra o salmo dizendo, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Não importa que o dia seja mau, que a nuvem esteja escura, o sol, a misericórdia e a graça de Deus nos acolhe a cada manhã. O choro pode durar uma noite, como o salmo começa com lamento, com tristeza, mas Davi toma posse da alegria da salvação e ele declara, cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Traz à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que você sabe, o Deus que tem cuidado de você, o Deus que tem cuidado de mim, da nossa história. Amado, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18, esse mesmo Davi é o Davi que ora, é um Davi de fé, né, pastor Eugênio? É um Davi de fé, um homem de fé, que quando ele está para perder o seu filho, ele jejua, se prostra e ora. Mas quando a vontade de Deus
é levar a criança, é realmente não deixá-lo com Davi. Davi se levanta e Davi ergue a cabeça e toma um banho e vai viver o novo de Deus. Por quê? Porque ele entende que a resposta do seu Criador é perfeita. Entenda, Deus tem cuidado de nós, até mesmo nos momentos de perda. Por isso, cante louvores pelo bem que Deus continua fazendo, porque Ele renova a sua aliança conosco a cada manhã. Então eu te convido, amado, vamos falar com Deus. O Senhor Jesus vem buscar a sua noiva e Ele quer que nós estejamos adornados como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, de fé, esperança e amor. Então, nessa hora de milagre, eu peço ao Senhor, vamos falar com Ele. Senhor, Deus querido, eu te peço que toda enfermidade, todo inimigo, que seja ele de que espécie for, como o salmista retratou e em todo o livro de Salmos vem retratando ao longo da vida de Davi, no Salmo 6:3, no Salmo 79:5, no Salmo 89:46, um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Mas nós precisamos confiar, que como crianças nos joguemos nos teus braços e possamos descansar em ti, o Deus que trabalha, o Deus que move, o Deus que transforma cada momento que atravessamos em momento de fortalecimento. Venha, Senhor, sobre aquele que precisa de cura, vem com um toque de cura. Seja na alma, no espírito, transforma o pranto em riso. Escorre, Senhor, e passa o teu bálsamo que cura com as águas do Espírito e que enxuga dos olhos toda lágrima. Vem sobre o lamento, vem sobre a dor, vem sobre, Deus, a falta, porque aquele que crê no Senhor nunca viu um justo mendigar o pão. O Senhor provê. Venha com tua providência, venha com tua aliança e venha com tua salvação. Nessa tarde, que o milagre comece no nosso coração. Fé, esperança, amor, confiança num Deus que é bondoso, num Deus que, como está no Salmo 13:5, o Senhor vem falar conosco sobre um amor leal, a misericórdia, o Chesed de Deus, que você receba nesse momento, receba e determine no seu coração a alegria de louvar ao Senhor. Encha os seus lábios de cântico e adore ao Senhor, porque Ele é Deus de toda a terra. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a tua vida, o livramento, a paz, o shalom de Deus. Beijo no teu coração. Amém. Fica na paz.